que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me gole e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 62, volume 2, capítulo 79, 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores assentia em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mais que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi o meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo, e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco. Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele, minha filha, tu és o alívio de minhas penas, em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça? E se não faço como tu queres, fica descontente e eu sinto uma pena demais, ou seja, de não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de teres usado sua justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob os seus flagelos e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele, a minha justiça não pode continuar, sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem, não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Oh, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima um, se começa a descobrir o engano. E então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos hoje os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão uma aparência, e ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é de chorar. Não te parece que são todos olhos, aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior e até os próprios leigos sentem a peste. E escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupe em fazê-lo.
Por isso não tenho a quem me dirigir, mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo sua palavra, todo espantado disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele é muito escasso o seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-lo servirá como uma reparação a mim e para serem vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como eu fiquei ferida por esse falar de Jesus bendito? Mas espero que ele queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou a mente acerca da hora passada no inferno e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele não queiras afligir-te nem perturbar-te. Acho que eu coloquei um trecho a mais aqui que não era para colocar. Deixa eu tirar fora. É do trecho anterior. Tá bom. É. Tá. Acabou saindo um pedaço do trecho anterior e as perguntas também acabou surgindo, mas deixa quieto, né? Agora eu já fiz o arquivo, não tem. Vou mexer de novo, não. Ai, Jesus. Que dor, né? Ouvir tudo isso de Jesus. Que dor, gente. Nossa, que tristeza, né? Que dor triste. Não é fácil, não, né? Então, ele era os sacramentos. Então, ele estava triste pelos sacramentos. Ele estava bravo por causa dos sacramentos. Ele queria castigar as pessoas por causa do abuso dos sacramentos. Então, ele estava recebendo ali, né, uma coroa de espinhos muito forte por causa dos sacramentos, né, do abuso dos sacramentos. Aí ela fala, esta manhã ele estava em silêncio, né, e aí o silêncio é o motivo de que ele não tem como desabafar, porque ele quer desabafar castigando as almas, e ela não quer deixar. Então, para não arrumar confusão, ele fica em silêncio. Então, a gente entendeu que ela é a alma vítima no volume 2 e ela se opõe aos castigos, e ele quer derramar os castigos sobre as almas que estão, né, abusando dos sacramentos, estão terríveis, né? Porque estão fazendo dos sacramentos brincadeira, né? De criança, não é nada, né? Ele está ferido pelo abuso que está acontecendo, porque as pessoas estão fazendo dos sacramentos prazer, né? Momento de prazer, um momento de festa, né? Ele está falando aqui, a minha justiça não pode continuar, sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, pelos devotos, pelos leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos, quem não lhes presta nenhuma atenção, não tem nenhuma atenção realmente pelo sentido próprio do sacramento, nenhum, só está acrescentando desprezo ao que é realmente o significado dele. Quem os frequenta deles fazem uma conversa de prazer, é para tirar foto, para reunir com os compadres, é para fazer festa. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Então, se não tem se não tem o padre na hora certa, se não tem, né, uma vela bonita, se não tem algum detalhe, se esqueceram de assinar o diploma, o certificado, se esqueceram o certificado, se tem um fotógrafo que não tirou a foto legal, ou se o padre não quis tirar foto com eles, aí eles já ficam ofendendo, né? Porque querem ser satisfeitos em seus caprichos. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver de reduzido os sacramentos. Para mim, o sacramento do matrimônio é a coisa mais piada que tem, né? Por causa de cerimoniários, tantas porcarias que eles inventam na hora do sacramento do matrimônio, né? Detalhezinhos que querem pôr, tal. Tanto o batismo como o matrimônio é uma coisa vergonhosa, né? E então, ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, né? Que é uma coisinha assim, parece lindo, parece tão bonito. Nossa, olha, a mulher vai casar, olha que linda a criança que vai né? Que vai lá, né? Olha a primeira comunhão, que maravilha, todo mundo, né? Vestidinho, arrumadinho, arrumadinho, e tal. Mas olhando de perto, uma coisa horrorosa,
Aí você vê que não tem amor nenhum ali, que não tem nem sentido o que está fazendo, não está prestando atenção em nada que está acontecendo ali. Então, né, ele fala que como fica dilacerado o coração dele ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima se vê que realmente é tudo engano. E então se faz por tocá-las que coisa conta, só papel, pedra, madeira, objetos inanimados, né? Não tem verdadeiro sentido, não tem o verdadeiro fruto ali no coração das pessoas, né? E fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão aparência. Até na primeira Eucaristia, as criançadas conversando, né? O crisma também, né? Uma aparência. E ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse, aí é triste mesmo, né? Aí o negócio pegou, né? Quando o padre cobra para poder para poder celebrar o casamento, ou cobra na capela ali, aquela capela, quanto que cobra, e ganha um dinheiro em cima disso, ganha uma ajuda, uma doação para a igreja, né? Que daí uma família rica faz. Nossa Senhora, aí o espírito de interesse que reina nos religiosos é de chorar, né? Não te parece que são todos os olhos para um miserável lucro, né? Se tem um casamento famoso, assim, de uma pessoa famosa, rica, aí eles têm todo, né, um aparato especial para poder preparar aquele casamento e ganha uma doação muito substancial, e aí as pessoas realmente percebem que só tem interesse de fazer aquilo por causa do lucro, né? Até chegar a degradar sua dignidade, né? Porque a pessoa acaba sendo, né? Ali eu vou fazer isso para você, pode deixar que eu vou fazer isso, eu vou resolver isso, pode deixar que eu resolvo tudo para vocês, né? Eu vou conseguir o quem canta, quem toca, o próprio padre às vezes resolve tudo. Mas onde não há interesse, não tem nem mãos nem pés para mover-se sequer nem um pouquinho. Então, agora, quando tem dinheiro, eu faço tudo, não se preocupa não. Eu sou padre, mas eu resolvo quem vai cantar para você, eu resolvo tudo para você. Fique em paz, né? Porque tem um dinheirão que está entrando. Então, este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem isso, porque, né, o leigo que está pagando, a família que está ali, está percebendo que o padre, nossa, por causa do dinheiro, mas o meu amigo, meu vizinho foi lá e não conseguiu nada, porque não tem dinheiro, né? E escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, que são os próprios padres, não se preocupe em fazê-lo. Por isso não tem a quem me dirigir, né? Os bispos, tal. Eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, né? Vai diminuir os sacerdotes, né? E quem destruirei perfeitamente, chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, vai diminuir os sacerdotes, né? Sem ter quem administre os sacramentos, que é o que aconteceu, né? Hoje em dia, tem poucos sacerdotes, tem lugares que não tem sacerdote suficiente, né? Interrompendo sua palavra, todo espantado, eu disse, Senhor, não faz isso, não. Tem pessoas que vão lá e não podem ficar sem sacramento, não tem, né? Pelo amor de Deus, não diminui, não deixa as igrejas sem sacramento, sem padre, não deixa. Aí ele falou, muito escasso esse número de pessoas boas, e deixa elas sofrerem, então, como reparação, se ficarem sem sacramento, para serem vítimas por aqueles que estão abusando. Quem pode dizer como fiquei ferida por esse falar de Jesus, né? Ela não gostou, não. Ficou brava com Jesus, né? Ficou triste, chateada por isso. Imaginando, meu Deus, ficar sem padre, ficar sem Eucaristia, ficar sem missa. Ai, meu Deus, né? Ela deve ter ficado horrorizada. Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Então é muito triste, gente. A gente entende a situação de Jesus, né? E a gente pede perdão em nome de todos. Não é fácil, não. Amém, Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. Jesus fala com a amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos.
Minhas potências interiores assentia em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele: Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente, e eu sinto uma pena a mais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de ter usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Nossa, meu Deus, que situação, Senhor. E ele? A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos os sacerdotes, por devotos. A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos. Quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Meu Deus, ó como fica dilacerado meu coração, ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproximam um se começa a descobrir o engano. E então se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados. E fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, meu Deus, Senhor, não há outra coisa senão a aparência. E ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, onde eles não vão ganhar alguma coisa, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho.
Meu Deus, Senhor. Jesus amado, este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Meu Deus, olha só o que ele está falando. Não tenho a quem me dirigir. Meu pai, que dor. Não tenho a quem me dirigir. Não tenho com quem falar, desabafar, recorrer. Não tenho a quem me dirigir. Todo mundo cego, né? Todo mundo preocupado com seus interesses. Meu Deus, uns ofendendo e outros não podendo impedir, não fazem nada. Os religiosos que deviam ser os padres, né, que deviam ser ali a pessoa inteira de Cristo, totalmente vivendo só para Deus, só para Ele, sendo outro Cristo, estão né, cheios de interesse, não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, disse toda espantada. Toda espantada disse: Senhor, que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele: muito escasso é seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-los servirá como reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferida por esse falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele: não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para depois conduzi-la mais rápido ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação, é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Então, assim, Jesus estava com a coroa de espinhos na cabeça, ele estava em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo. E tinha cravada na cabeça a coroa de espinhos. E ela não se atrevia a falar uma palavra com ele. Mas ele estava sofrendo muito e ela pegou a coroa para colocar na cabeça dela. E, e assim que ela tirou a coroa de espinhos e colocou sobre a cabeça dela, rapidamente apareceu outra coroa de espinhos na cabeça dele, que era as ofensas. Então, tipo assim, mostrando, né? O que mostra isso? Que não para de ter pecado. E ele tá sempre com a cabeça coroada de espinhos. Ele recebe ofensa de todas as partes o tempo todo. Assim que ela tira, tem outra. Então sempre tá recebendo ofensa. Aí ela falou: por que que você não fala nada, né? Por que que o senhor tá calado? Tá escondendo os segredos. Aí ele falou: se eu falar, você vai se opor à justiça. Vai querer que eu não castigue as criaturas. E aí vai ser uma pena a mais, porque eu vou te ver descontente, né? Vou te ver descontente. E é uma pena a mais para ele.
vê a alma descontente. Se eu não que não quer, né? Não que ela quer, ela não aceita que ele castigue as criaturas, que ela é vítima, né? Elas colocam ante a justiça e não aceita que ele castigue. Mas aí foi o que ela falou, né? O senhor, eu me oponho à justiça porque eu vejo que o senhor sofre muito quando castiga as criaturas. Sofre muito, porque é ele mesmo sofrendo. Olha o que ela falou. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punir as pessoas. E é ele que sofre nas criaturas. Ela vê o quanto é ele que está sofrendo nas pessoas. E ela, olha, interessante isso que ela falou. Além disso, esse vê essas mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Ela falou assim, é o Senhor que sofre nas criaturas quando elas estão sendo castigadas. E quando elas são castigadas, elas se ficam mais revoltadas ainda. E se voltam contra Deus mais ainda, porque se pudesse, mataria ele. E aí a justiça fica mais irritada com as criaturas e quer derramar-se mais ainda. Aí ela falou assim: eu não tenho coragem de falar Fiat, porque as criaturas, quando elas estão sendo castigadas, aí que elas se revoltam mais ainda. A Neile, ele falou assim: minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, então tem que castigar, né? Por mais difícil que seja. E a gente tem que concordar com Deus, né? Complicado, Senhor, essa parte, meu Pai eterno. Porque a gente concorda. O Senhor fala da justiça. Então, assim, se a gente tem que entender, né? Ler o livro do céu, entender essa parte, né? Porque assim, alguém pode ler o livro do céu e pensar, eu tenho que imitar o que a Luísa está fazendo. Eu tenho que imitar a Luísa, e fazer a mesma coisa que ela faz. Eu tenho que me colocar contra a justiça, eu tenho que me colocar em oposição à justiça de Deus, não querer que ele castigue as pessoas, porque ele mesmo vai sofrer quando ele castiga. E quando ele castiga as pessoas tem muitas dessas almas que estão sobre os flagelos, que se revoltam mais ainda e a justiça cai mais ainda. Mas então, assim, a gente tem que ficar no pensamento de Deus, no plano de Deus. Então, a gente já entendeu, né? Vendo de tantos trechos que a gente já leu, já tantas meditações, tanto que a gente já leu do livro do céu, a gente já entende todo o plano, a gente entende o plano dele, né? Que ele quer a criatura voltando à ordem primordial da criação. É para a gente viver com a vontade dele. E tudo isso que está acontecendo tem um propósito. Tudo que está acontecendo na Terra tem um propósito. Tem um propósito. Tanto flagelo, tanta coisa que está acontecendo, tem um propósito de Deus. É a vontade de Deus. É para o homem voltar, para a gente voltar para esse plano de Deus. Né, no reino, é para o reino da divina vontade, todo esse propósito, tudo. Aí Jesus falou, né, minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, é, no entanto, deve saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena a mais pelo descontentamento dela, né? Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E Deus, ele quer companhia em todos os momentos. Então, se a gente se opõe, eu não vou ser companhia para ele, né?
Se ele quer, ele não pode desabafar. Imagina, ele não poder desabafar com a gente o que ele está fazendo, porque eu vou me opor, eu vou ficar triste, eu vou ficar descontente. Ele quer companhia, assim, total. Ele quer liberdade total. Aí ele aqui no volume 2 ele já está trazendo as informações para ela, mas a gente já leu um trecho que ele fala, é igual ele leu na escola da Divina Vontade, que falou, ele quer liberdade total na alma. Ainda está aqui no volume 2 não chegou nessa parte, mas ele fala, né? Ele quer liberdade total. Ele quer liberdade total, total. Então, a gente tá com ele em tudo, né? Em tudo, fazendo companhia para ele. Aí ele fala, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles tem gente que não presta atenção, não quer saber dos sacramentos, então acrescenta os despreza os sacramentos. Despreza a Eucaristia, despreza o matrimônio, despreza o batismo, despreza a unção dos enfermos, despreza a confissão, despreza todos os sacramentos. Não presta atenção, não quer saber, tem gente que não quer saber, não quer saber, despreza. E aí os que frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. Então, tem vários tipos de coisa, né? Tem gente que não quer saber, despreza, e tem gente que frequenta os sacramentos, mas faz uma conversa de prazer. Quem frequenta, por exemplo, quem frequenta a confissão toda semana, mas faz ali uma conversa de prazer. É um momento de ai, Jesus que dor. Faz do momento da confissão uma conversa com o padre. Um diálogo ali com o padre, um momento para desabafar. Tem gente que pensa que é um momento da terapia, que é a terapia. Que vai lá conversar com o padre para poder se aliviar, para poder, eu estou perturbada por isso, eu estou com esse problema, como se o padre fosse um terapeuta. Perde o sentido, não vê o sentido, não tem ali, não frequenta o sacramento com o verdadeiro sentido do sacramento, que ali como na confissão, a pessoa pecou, mortal, ofendeu a Deus, consciente, está plenamente arrependido do que fez e vai receber a absolvição do seu pecado. Vai lavar a alma. E vai sair dali com a alma lavada e não vai querer mais pecar. Mas se a pessoa vai e vê o momento da confissão como uma terapia, como um momento para ela desabafar, para ela poder, sei lá, meu Deus, Jesus amado, uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então a pessoa vai e quer que o padre fica massageando o ego dela, sei lá o que a pessoa pode pensar. E se ela não é satisfeita em seus caprichos, se o padre não fala com ela do jeito que ela gostaria que falasse, ela não vai mais. Chega a ofender a Deus, não vai mais, não quer saber de padre, não quer saber de confissão, e despreza a confissão, não quer saber mais de confissão. E aí tem um monte de coisa, né, que a pessoa tira verdadeira, vários, em todos os sacramentos, em todos os sacramentos. O batismo vira um evento, o batismo, para muitos, virou só um evento social, para tirar foto, para deixar a criança ali bonitinha, parecendo uma princesa ou um príncipe vestido de branco, e para todo mundo, e um evento assim, para tirar foto, para fazer festa. Perdeu o sentido ali do verdadeiro sentido do batismo. Meu Deus. E o matrimônio também vira um evento só para a noiva, e a estrela da noite é a noiva.
E o verdadeiro sentido ali real do que é o matrimônio fica como a pintura. Não tem, a pessoa não vive ali o verdadeiro, não vê, não quer, ela casa, quer receber o matrimônio não pelo verdadeiro sentido do matrimônio, mas para tirar foto, porque a igreja é bonita, porque ela quer casar naquela igreja para poder fazer um álbum bem bonito. Não tá nem aí com o sacramento. O sacramento mesmo, que é o fim, que devia ser o fim ali que a pessoa aspira. Eu quero casar na igreja para receber o sacramento do matrimônio, para ter a bênção de Deus, para realmente viver ali a santidade, o matrimônio, formar uma família para poder levar meus filhos para o céu, para ter meus filhos e povoar o céu. Não, ela vai para a igreja católica porque as igrejas são lindas e o rito do matrimônio é muito bonito. Aí eu vou por causa disso, eu caso na igreja católica por causa disso. Meu Deus, é muito triste. Tanto que tem um trecho no livro do céu que ele fala dos gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Aí ele fala de cada um dos sacramentos, o que é a dor do Espírito Santo em cada um dos sacramentos. No batismo, na Eucaristia, na crisma, na unção dos enfermos, em todos os sacramentos ele fala qual é a dor de Deus em cada um dos sacramentos, os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Meu Deus, é muita dor. Quem os frequenta faz uma conversa. Como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados. Não tem um sentido, né? A pessoa vê só o exterior. Ela fica só no exterior, só no que é por fora, na beleza ali externa. Não tem o sentido, não vê o sentido real dos sacramentos. Ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproximam se começa a se descobrir o engano. E então se faz por tocá-las que coisa encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos, tá vendo? A aparência, só fica na aparência. Só na aparência, e saem mais sujos que limpos. E além disso, além das pessoas que recebem o sacramento, vê só a aparência do sacramento, vai lá casar porque acha a igreja bonita, porque acha bonito o jeito que o padre fala, acha bonito o padre fala, é, a forma como é feito o rito do matrimônio, né? Acha bonito o jeito que é feito, que é falado as palavras lá do matrimônio. Por isso que querem casar, só vê a aparência, não entende ali o verdadeiro sentido. Além disso, aí tem a parte o espírito de interesse que reina nos religiosos. Tem a parte de quem está recebendo o sacramento, né? Que ou despreza ou frequenta, mas não vê o verdadeiro sentido, só fica nas aparências. E tem a parte de quem administra os sacramentos, uma dor de todos os lados. E você falou, não tem para onde correr. Porque quem recebe o sacramento não vê o verdadeiro sentido, sai mais sujo do que limpo. E quem administra os sacramentos administra com interesse. Uma pequena parte só recebe o sacramento com a verdadeira disposição. Então ele fica sem ter para onde correr, ele falou, né? Para onde recorrer, a quem recorrer. Meu Deus, Senhor Jesus. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos onde há um miserável lucro, até chega a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Então, se ele vai administrar um sacramento e ele vai ganhar alguma coisa com isso, ele vai. Ele faz de tudo, nossa, move céus e terras. Se ele for ganhar alguma coisa, mas se não, ele não se move do lugar dele para fazer. Igual o matrimônio, né? Se é o matrimônio se é o casamento de uma família muito rica, de um artista, por exemplo, ele faz de tudo. Ele até
Ele até chega a infringir alguma regra. Tipo assim, no sacramento do matrimônio, tem lá toda a documentação, a igreja tem as regras, né, lá. Tem que tem uma regra para todo mundo, tem os documentos que a pessoa tem que levar, tem que fazer uma entrevista com o padre, tem que marcar a data com tal antecedência, não sei o quê, tem uma antecedência, tem uma fila lá de gente para casar, tem um calendário ali, uma agenda das datas para poder marcar o casamento, né, e tudo. Aí chega um artista. Aí passa em cima de tudo isso. Porque, não, eu pago para você 50.000 reais para casar nessa igreja, que tem umas igrejas lindas, né? Incrível de linda. Aí o artista chega e paga, quem paga mais que casa. Então, assim, é muito complicado, né? Meu Deus. Se vai, um exemplo, né? Se ele vai ganhar alguma coisa, ele se move, faz tudo e ajuda, e ajuda, como a Aline falou, até ajuda a arrumar os músicos e ajuda a organizar, o próprio padre às vezes ajuda. Mas se for de uma pessoa pobre, se for alguém que não tem dinheiro, não tem condição, nem se move. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem condição nem de pagar o casamento, não faz, não se move, ele não tem interesse nenhum de fazer, de atender aquela pessoa, de administrar o sacramento do matrimônio ali para a pessoa, se ela não tem dinheiro. É triste, é muito triste, Senhor. Não move nem sequer um pouquinho. Ou por batismo, qualquer coisa, né? Se tiver um interesse, se for uma coisa que ele vai ganhar, que seja só o prestígio da pessoa. Que seja só para ter o prestígio daquelas pessoas ricas, né? Só para ter o prestígio, só para ser estimado pelas pessoas, ele se move. Só para ganhar estima. Às vezes pode ser que nem ganhe dinheiro, mas ter a estima delas ali já é suficiente para ele se corromper e agir por esse interesse, por essa estima. Que ele quer ter a estima de quem é importante, de quem tem um status social, assim, quem é rico, né? Quer ter a estima dos ricos. Então, quando a pessoa chega, o filho uma cidade pequena, né? Ah, é o batismo do filho do prefeito. Então, nossa, ele move céus e terra para fazer o batismo do filho do prefeito. Ele vai na casa lá do prefeito, se for necessário. Nossa, faz um monte de coisa. Não põe empecilho, dificuldade nenhuma para fazer o batismo do filho do prefeito. Mas agora vai um idoso lá do asilo chamar ele para administrar a unção dos enfermos. Não passa nem na porta, né? Pensa assim. Um exemplo. Esse exemplo do filho do batismo do prefeito é hipotético. É um exemplo que veio assim na minha mente, que pode acontecer, né? Um exemplo para ilustrar. Por exemplo, um padre lá de uma cidade pequena, aí ele não põe nenhuma dificuldade para fazer o batismo do filho do prefeito, mas se chamarem ele para administrar o sacramento no asilo, para quem está lá, que tem um monte de gente em fase terminal, um monte de idoso em fase terminal, ele não vai. Agora, esse exemplo é real. É triste, gente, mas é realidade. Aconteceu. É muito triste. Isso aí é um caso real, uma história verídica. O, o padre, a pessoa que é responsável pelo asilo, a minha mãe, ela é responsável pelo asilo lá numa cidade, lá no interior de Minas. Ela é a presidente lá do asilo, da Associação São Vicente. Aquela Associação São Vicente de Paulo, ela é responsável por um asilo, né, de idosos, lá em Minas, lá no interior. E a minha mãe agora que está responsável pela associação. Aí ela falou comigo assim, nossa, minha filha, chegou um padre aqui tão bom, mudou o padre. Nossa, ele é maravilhoso. Nossa, eu chamei ele para ir no asilo, ele foi para administrar. Ele foi, Michele, ele foi lá para administrar o sacramento, a unção dos enfermos para os velhinhos lá do asilo. E disse que vai confessar os que tiver condição de confessar, os que ainda tiver consciente, né, que conseguir falar, ele vai lá atender confissão.
e vai administrar a unção e vai dar a unção dos enfermos para eles. Eu falei, uai, mãe, mas eu assim, uai, como assim, né? Tipo assim, eu pensava assim, isso é normal, né? Tipo, é, não, assim, como se fosse assim, nossa, mas o padre tem que fazer isso mesmo. Mas o outro não ia, Michele. O outro não ia. O outro não ia. Eu chamava, ele não ia. Ele nunca foi no asilo. Ele nunca foi no asilo administrativo. Eu chamei várias vezes, ele nunca foi. Ele nunca ia. Quantos que morreram lá? Morre lá. Mamãe falou assim, ela já é amiga do dono da funerária. No dia que a minha prima morreu, minha mãe falou assim: eu conheço ele é meu amigo, o homem da funerária. Eu falei: como assim, mãe? É porque lá no asilo morre todos, muitos velhinhos morrem. Então ele tá lá direto. E vários morreram. E não teve. O padre não quis ir lá, não foi. Aí ela falou: esse chegou e já marcou e já foi. E teve uma idosa que foi para outra cidade, porque ela estava doente. Ela foi para outra cidade de ambulância. E aí eu falei com ele, né, que acho que ela chamou ele, e quando chamou, ela já teve que sair às pressas de ambulância. Aí ela falou assim, Michele, ele ligou para um padre amigo dele lá na cidade onde ela ia estar e mandou ele lá no hospital para dar o sacramento para ela. Ele fez isso. Eu nunca vi isso na vida. Ela falou, eu nunca vi, o outro não vinha aqui. Ele ligou, falou pro outro amigo dele ir lá e o amigo dele foi, o outro padre foi. Então é muito triste, gente. Meu Deus, Senhor. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho, que é um exemplo desse que eu falei. Ele não ia ganhar nada com isso. Ele não se moveu nem sequer um pouquinho para ir lá. Não tirou um tempo para ir lá, para atender os idosos. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior, que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e, escandalizados, não têm fé em suas palavras. É o que acontecia lá. As pessoas percebiam, ficavam escandalizadas com algumas atitudes dele por causa disso. Percebiam e não tinha fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Então, no caso, o bispo dele, né, por exemplo, sabendo dessa situação, fazer alguma coisa, sabendo dessa ofensa, sabendo que ele está fazendo isso, poderia falar. E eu acho que ele falou, porque ele tirou ele de lá. Saiu de lá e foi para a cidade onde tá o bispo, porque a diocese lá em Minas, os municípios são tudo longe um do outro, né? Tudo longe. Então, aí a diocese que fica lá numa cidade maior abrange municípios que ficam muito distantes. Então, o bispo ele não fica muito assim perto, né, das paróquias. Aí ele chamou ele para ficar na cidade, na sede da diocese. Então, pode ser que ele tenha essa intenção de corrigir essa questão dele, né? Mas tem uns que não se importam, não corrigem, omitem, né? Ficam omissos a essa situação. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Então a gente vê que não tem muita mais pessoas formando para ser padre. Há uma escassez de padre. Então, é um castigo. Então, quando a gente vê essa situação, aí Jesus vai dando a visão dele, né? Por que tem pouco padre? Por que tem tanta igreja fechada? Qual é o motivo de ter tanta igreja fechada na Europa? Na França, lá na França, né? Na França, fiquei sabendo assim, que eu vi a notícia, tanta igreja fechando. E não só na França, mas em vários outros países, né? Tanta igreja fechada.
sem padre, sem igreja, sem as igrejas fechando. Igreja católica. Qual é o motivo? Ele falou, né? Chegarão a ficar desertas as igrejas. Deserta, fechada. Sem ter quem administre os sacramentos. É castigo de Deus por causa da, da, da falta de disposição dos que recebem, dos desprezos, das ofensas e de quem administra. Aí a Luísa fala, Senhor, mas tem muita gente que tem as disposições, que te ama de verdade, né? Tem quem abuse dos sacramentos, tanto quem administra e quem recebe, mas também há muitas filhas boas que a recebem com a devida disposição. E sofrem muito se não as frequentam. Então, se o Senhor deixar as igrejas desertas, sem ter quem administre, essas pessoas que recebem com as verdadeiras disposições, que te amam mesmo, elas vão sofrer porque está sem o sacramento. Aí Jesus fala, o sofrimento delas vai ser reparação. Elas vão ficar sem o sacramento também. Todo mundo vai ficar. E essas que choram por não ter o sacramento, que sofrem porque me amam de verdade, são poucas, escassas, serão vítimas. Serão vítimas. Servirá como reparação. Servirá como reparação, porque a pessoa ama de verdade a Eucaristia, por exemplo. Ama de verdade. Ama de verdade. Tem a verdadeira disposição. Sabe que realmente é Jesus que está ali por amor puro. E elas vão deixar de receber e vão chorar querendo Jesus. E vão chorar querendo receber a Eucaristia. E esse choro e essas lágrimas, esse sofrimento dessas almas vai ser reparação para ele. Porque ele vai receber esse amor delas, né? Que elas querem, mas não têm. E choram. Tá? Estão privadas dos sacramentos e choram. Enquanto outros têm, quando tinha, despreza, ofende, não recebe com a verdadeira disposição. Aí tem essas que choram porque não tem. Então é uma reparação. Quem pode dizer como fiquei ferida pelo falar de Jesus? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disto, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse, Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? Então ela teve um momento ali de inferno e ela passava pensamentos nela de ofensa a Deus, né? De pensamentos estranhos, né? Com o menino Jesus. Ela estava sentindo no inferno. Meu Deus, sentindo como se sentindo um inferno na alma, né? Uma hora passada no inferno. Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. Aí ele falou: Não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, no inferno. Sou eu que conduzo a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Porque se você experimenta, se você ama a Deus, experimenta o inferno, que é o estar sem Deus, o sofrimento dos condenados, você experimenta o sofrimento dos condenados. Quando você sai do inferno, você quer mais ainda o céu, você quer mais ainda a Deus. Você experimenta o amargo, né? Que é ficar sem Ele. Quando Ele volta, você agarra Ele assim com todas as suas forças. Então é para conduzir mais rápido ao céu, que é Ele. O inferno é sem Ele, a ausência total de Deus. E o céu é Deus. Então, quando você vai no inferno e você ama a Deus, quando você volta, você sai de lá, meu Deus, você quer mais ainda Deus. Você quer mais ainda Deus. Você valoriza muito mais o doce, né? Que é estar com Ele. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.